Paz, Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aqui quem vos cumprimenta é a irmã Jaqueline Teixeira. Atualmente eu moro na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E já vinha há alguns meses, Deus já falava ao meu coração através de servos e servas que eu iria fazer uma viagem e essa viagem seria missionária. Então eu conheci uma irmã muito usada nas mãos de Cristo, e ela entrou, eu entrei em contato com ela, e ela respondeu e falou: "Minha irmã, pode comprar passagem e vem aqui para São Paulo." Então nós ali nos encontramos em São Paulo, em Guarulhos, e durante o trajeto que nós estávamos fazendo, sempre pelas madrugadas, às vezes à tarde também, de manhã, mas esse evento que eu vou contar para os irmãos, essa experiência aconteceu de madrugada. Aconteceu no dia 15 de agosto, por volta de 1 hora da manhã. Nós estávamos em São Paulo, na cidade de Roseira, saindo de Guarulhos, e era por volta de 1 hora da manhã e nós paramos em um posto para poder ir ao banheiro, esticar um pouco. E eu fiquei ali observando quando nós estávamos entrando naquele posto. Não era nem um posto, era um ponto muito bonito, porém eu senti uma opressão muito grande quando nós estávamos chegando ali. Principalmente porque tem uma rede de cafés que eu andei investigando e eu descobri que eles mexem com satanismo. Eu não vou citar o nome dessa rede de cafés, mas é muito famosa. E, enfim, eu fui chegando, eu não senti algo bom. E assim que a irmã que me acompanhou nessa missão, ela estacionou, eu vi uma série de jovens, vários grupinhos de jovens de 5 em 5, 3 em 3, muito bem vestidos. As meninas estavam vestindo roupas muito sensuais, barriga de fora, bota acima do joelho, shortinho curto. Eu até pensei que eram prostitutas, mas quando eu olhei bem, eram todas jovens, cerca de 18, 19 anos, alguma coisa assim, eram bem novinhas. E os meninos também. Ok, fui ao banheiro. Quando eu voltei, a irmã que estava comigo me acompanhando, ela ficou um pouco descansando no banco e eu fiquei observando ao redor. E eu vi ali aqueles jovens, eles estavam em 3 carros, cada um ali devia ter 5 pessoas em cada carro. E eu senti no coração de ir lá falar com eles. Mas eu falei: "Senhor, eu não quero ir, não sei nem falar, Senhor. O Senhor tem me chamado para ser obra missionária, mas eu não sei nem falar." E eu ali observando aquela situação, meu coração ardendo e eles fumando bastante ali, dando risadas e tal. Enfim. E eles começaram a entrar no carro. E o Espírito Santo ardendo no meu coração: "Vai lá falar com eles, vai lá." E eu fiquei naquela angústia e eu abri a palavra do Senhor. Eu falei: "Senhor, então me dá uma palavra, fala comigo, Senhor." E o texto que caiu foi aquele que está descrito em Atos, quando fala sobre o apedrejamento de Estevão, que ele ali estava pregando o evangelho e, ao mesmo tempo, ele estava sendo perseguido a ponto de ser morto, né, meus irmãos, a ponto de ser morto pregando o evangelho de Cristo. Esse versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Foi esse o texto que o Senhor me deu, que diz: "E pondo-me de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu." E quando eu comecei a ler esse versículo, eu vi que os jovens já ligaram o carro, já começaram a partir. Eu parti o carro. Eu abri a porta do carro que eu estava, joguei minhas coisas de qualquer jeito e saí correndo atrás deles e mandei o carro parar. Eles pararam e me olharam assustados. E então eu cheguei até perto do vidro, estava abaixado o vidro, e falei com eles: "Boa noite. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês, mas antes eu pergunto: quem aqui é crente ou já foi?" E teve um rapaz que estava no banco traseiro, um rapaz muito bonito, jovem, e ele falou assim, ele não falou, na verdade, ele levantou a mão. Eu falei: "Então vem aqui fora que eu vou orar por você."
Aí os demais falaram, você tá maluco? Você não vai começar a brigar com ele, você não vai, não desce desse carro. Eu falei, vem aqui, eu vou orar por você. Vem aqui, desce desse carro, meu filho. E aquele jovem, ele desceu e junto com ele desceu um outro jovem e nós três ali nos abraçamos em oração e começamos a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi um momento tão impactante, foi um momento único, maravilhoso. E eu falei com eles, por favor, vocês jovens, eu me voltei até para uma jovem, falei assim, não desperdice a mocidade de vocês, não jogue na lata de lixo esse momento que vocês estão vivendo, vão para casa, se vocês sofreram um acidente. E eles falaram, não, a gente não vai sofrer acidente. Eu falei, mas e se acontecer, o que vocês vão fazer? E eu falando ali do Senhor para eles, e eles ali impactados. Aí eu fui ao outro carro, porque eles estavam em 3, e eu fui falando ali o nome do Senhor. Eu falei para eles, e se Satanás for atrás de vocês essa noite? Ah, mas o Senhor, ele é poder. Eu falei assim, e o Senhor está com vocês? E eles não tinham respostas para me dar. E ali eles foram embora, e o nome do Senhor foi glorificado. De alguma forma, eu creio que foi. Mas o mais interessante, meus irmãos, essa experiência aconteceu ontem, no dia 14 de agosto. O interessante é que eu tive um sonho que ocorreu no dia 15 de outubro e outro no dia 15 de outubro também, ambos do ano passado. E eu vou contar para os irmãos, e esses sonhos, eles se concretizaram agora no dia de ontem. O primeiro sonho, eu sonhei que eu estava dentro de uma igreja que parecia estar misturada, pois ela era composta por pessoas que se diziam evangélicos e também não evangélicos. O púlpito era muito alto, de madeira, uma madeira muito bonita, trabalhada, só tinha beleza. Mas o interior dessa igreja que eu estava frequentando havia pouca luz. E eu reparei que havia algumas imagens de paisagens, algumas coisas assim. E eu vi que, enquanto a pessoa pregava, eu vi que aquelas imagens, elas começavam a ter vida, só que eram imagens demoníacas, era vida demoníaca, nem sei se posso chamar de vida. E elas começavam a passear no meio de nós ali, como se estivessem se arrastejando durante o culto, aquelas imagens. Eu percebi então que eram demônios. Eu esperei o culto terminar e chamei os que eram verdadeiramente crentes e disse para eles, nós precisamos nos reunir e parar de nos misturar com um povo que não serve a Deus. E eu falei com eles, eu moro numa kitnet, quem quiser pode ir lá para minha casa que eu vou falar, mostrar que é a palavra do Senhor, nós vamos estudar a Bíblia juntos. E quando eu pronunciava essas palavras, enquanto eu pronunciava, eu chorava muito. Meus irmãos, eu morava bem longe daqui onde eu moro atualmente e hoje eu moro realmente numa kitnet e a igreja que eu passei a frequentar é uma igreja que antigamente ela era muito avivada, ela era uma igreja realmente separada pelo Senhor e lá nas paredes, eu não vou citar o nome da igreja, lá naquelas paredes onde eu frequento realmente tem algumas imagens, pinturas de paisagem pintadas à mão. Nada profano aos nossos olhos, mas eu percebi aqui que atualmente essa igreja que eu reúno realmente é uma igreja que Deus me deu vários outros sonhos, mostrando que há uma investida muito grande nessa igreja onde eu congrego atualmente, que é uma igreja que está fria espiritualmente, infelizmente, e realmente a luz lá dentro dessa igreja está quase apagada. Por que, meus irmãos, isso está acontecendo? Por vários motivos. O primeiro, porque é cumprimento do fim dos tempos, muitas vidas estão acomodadas, apegadas ao ser humano, assim como eu era antes de me converter, apegada à placa da igreja, aos irmãos, aos cargos na igreja, mas não a Cristo. Orava muito pouco e eu tenho chamado já essas pessoas, nem lembrava mais desse sonho, eu tenho o hábito de ter sonho e escrever, então eu tenho o hábito de ter sonho, eu tenho o hábito de escrever quando eu tenho um sonho, né? Assim que eu tenho um sonho eu escrevo, quem dá o sonho é o Senhor. Então eu tenho buscado chamar essas pessoas para podermos fazer a obra do Senhor, né? E o outro sonho que eu tive foi bem interessante também.
Eu sonhei que eu estava. Esse sonho agora que eu vou contar agora, eu tive no dia 17 de outubro de 2020, ou seja, 10 meses atrás, praticamente. Eu sonhei que eu estava presa no segundo andar de uma casa mal acabada. E eu olhei para baixo por meio de uma janela e vi pessoas ali que residiam ao meu redor. E eu não aguentava mais porque eu me sentia presa. E era no fundo de um quintal que eu morava nesse sonho. Então eu peguei, coloquei vi uma escada, eu coloquei uma escada ali próximo dessa janela e eu comecei a descer essa escada. E quando eu comecei a descer essa escada, eu percebi que os degraus dessa escada, eles estavam muito mal afixados, né, mal presos. Então eu percebi que ali eu poderia sofrer um acidente muito grave, porque eu estava no segundo andar. E então eu ouvi um pastor, não vou citar o nome desse pastor, um servo do Senhor, ele começou a gritar e falar: "Não, Senhor, não deixa isso acontecer". Ele começou a repreender o mal, não deixa. E ele falou assim: "Não deixa ela perder o ministério de jovens". Ele falou assim, e eu percebi que aquelas palavras, eu vi as palavras dele passando por mim, e aquelas palavras meio que me levitava, ele me colocava em segurança, de forma que eu não caísse, de que eu não caísse daquela escada. Então eu entendi que esses dois sonhos se concretizaram. Eu de fato hoje moro no fundo de um quintal, tem uma casa aqui, uma kitnet que eu moro sozinha, com a graça de Deus. E aqui realmente tem dois andares, tem uma escada de vidro e eu já quase caí dessa escada. É uma escada um pouco, bem, um pouco não, bastante íngreme, um pouco perigosa, tanto que aqui eles não aceitam ter crianças. E de fato eu quase caí, e uma pessoa que até nem me conhece falou: Olha, Deus manda dizer para uma pessoa que está aqui neste culto que tem uma irmã que tem uma escada perigosa dentro de casa, e Deus está dando um livramento a ela de quase fraturar o quadril. E o sinal que Deus está dizendo que é para ela é que ela já caiu dessa escada. E realmente eu caí, bati meu braço. Eu tenho um hematoma aqui bem grande no meu braço. Então, era essa experiência que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa primeira missão que eu fiz, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.